Tudo certo? Vamos iniciar então a parte prática dessa nossa sexta aula, tá? O conteúdo aqui é os polinômios de Lagrange, né? Interpolação polinomial. Então a gente vai desenvolver o nosso algoritmo junto aqui, eu mostro o script para vocês, a gente resolve alguns exemplos também, tá? Então vamos direto ao que a gente tem que fazer, tá? Como a gente viu em aula, a ideia dos polinômios interpoladores de Lagrange é simplesmente a gente tentar implementar aquela fórmula, né? Ou seja, a gente quer formar aquela f de x lá que está nos slides, né? Que é um somatório daqueles valores L, tá? Li na verdade, né? Naquele somatório. Então a gente vai obter aquilo, né? Vai obter aquele somatório. Mas para obter o somatório, eu preciso dos valores dos LI, certo? Então basicamente a gente vai criar um loop para criar aquele produtório, tá bom? E depois vai obter o somatório do produto, né? Que na verdade seria aquele produto escalar entre os LIs e os valores YI, né? De cada ponto que a gente tem do polinômio. Ou melhor, dos dados informados, tá bom, gente? Então a gente precisa fazer esse loop para os valores dos LI. E aqui tem um detalhe diferente, né? Que é um produtório, não somatório. Então isso muda um pouquinho na hora que a gente for implementar o código aqui. Mas de modo geral é bem tranquilo a maneira desse código. Então a gente já vai escrever o código aqui usando o exercício que a gente tinha lá na aula, no slide da aula, que é esse exercício aqui, ó. Tá? Esse exercício que a gente tem aqui, esse primeiro exemplo, né? Depois a gente faz a aplicação. Então ele dá a temperatura, certo? E para cada valor de temperatura tu tem um calor específico. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é calcule o calor específico do material a 32,5 graus. Tá? Como a gente vê, a gente não tem exatamente 32,5 graus, mas a gente tem uma informação que varia de 20 graus a 50 graus. A gente tem calores específicos nesse range aí de temperaturas. Então a gente vai criar, né, o nosso modelo de interpolação usando os polinômios de Lagrange para obter o calor específico a 32,5, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, bom, eu já vou, depois no script eu já boto com a parte do input e tal, etc. Mas a gente vai começar simplesmente definindo quem são os valores x dentro do nosso vetor normal aqui, tá? Então, voltando aqui, ó, o x é a temperatura nesse caso, né? Então, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, vamos lá, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, tá? Não preciso botar vírgula, tá? O segundo valor que eu vou informar é o f. Tá, então a f, ou seja, o y, né, o valor do y, pode chamar de y aqui, eu vou chamar de f, tá? E esses valores são os valores dados, né, esses calores específicos que estão aqui, certo? 0,999 até esse valor que representa o 50, a temperatura de 50, certo? Esses valores, claro, eu não vou conseguir formar de cabeça aqui, mas a gente forma o vetor que é o seguinte, 0. Deixa eu ver se eu vou copiar aqui, tá? Que vai ficar mais fácil. Vou copiar aqui. Então, aqui tá os valores, tá? Todos aqueles valores que estão na tabelinha ali, no que seria o valor do y, certo? Vou dar um enter aqui. Então, formei o vetor x e o vetor f, ou vetor y, como vocês chamarem aí. E agora eu vou definir o x do ponto que eu quero que seja interpolado, tá? Então, eu quero, né, a letra A do nosso exemplo aqui, ó, calcule o calor específico do material a 32,5. Então, esse é o x que eu quero, nesse caso. Tá? Então, eu vou botar como xint, né, que eu quero, estou chamando de xint essa variável, que é 32,5. É exatamente esse o valor que eu quero aqui. Tá? Ponto vírgula. E está aqui definido essas três partes para mim. Tá bom? Esses três valores iniciais, certo? E agora a gente vai criar o nosso loop. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aqui e guardar na variável n o tamanho do vetor x, aqui pode ser tanto x como f, né? Eles sempre vão ser eles sempre vão ter o mesmo tamanho, tá? E agora eu começo o loop da criação de quem? Do L, tá, gente? Daqueles valores LI que a gente tem lá no slide. Então eu vou começar a variação primeiro, o I variando
o i variando de 1 até n, tá? Abri o loop do for aqui. Aqui, ó, gente, eu vou criar a variável L, né? Vou chamar LI. Só que lembra que lá nos somatórios a gente criava essa variável com inicialmente 0, né? O nosso valor inicial é 0. Só que aqui eu vou chamar de 1 e eu já explico por quê, tá? Beleza, e agora eu vou fazer um loop do J, tá? Porque aquela variação DI, do L, desculpa, aquele produtório do L, tem dois índices, né? Tem um índice de quantidade de pontos que a gente tem e e também do um valor fixo. Na verdade, lá no slide, tu tem que é um LI, né? E aquele LI tem uma variação do produtório. Então, tu faz vários Is, porque na verdade esse I vai estar relacionado com o somatório para calcular a F, tá? Então, são dois índices aqui. Como eu não vou chamar ninguém de LI aqui, não quero chamar, eu vou simplesmente fixar o valor do I, certo? E calcular as variações do produtório com o J. Então, o J também, né, que seriam os índices do produtório, também vão variar de 1 até n, tá? Então eu tenho um segundo for aqui. E eu tenho aquele detalhe, né? O meu índice aqui não pode ser igual, não podem ser iguais esses valores de I e J aqui, para garantir que eu calcule os valores do L corretamente. Então eu vou botar um condicional if se, né? Então se o J não for igual, então not equal, né? O ponto de exclamação igual ao I, certo? Se isso não acontecer, aí o que acontece? Aí eu posso calcular de fato quem é o meu LI. Então, meu LI vai ser quem? Vai ser o LI anterior, porque é um produtório, né? Lembra que a ideia é a mesma coisa do somatório. Só que aqui, por isso que eu chamei o LI de 1, ó, gente. O LI é 1, porque se eu botasse 0 inicial aqui, isso aqui ficaria 0 vezes, tá? Vezes, e aí toda a parte que está dentro do produtório. Só que se eu botasse que o LI inicial é 0, isso aqui sempre seria 0 e viraria um loop onde todos os valores são 0. Então por isso que eu coloquei 1, né? Porque no primeiro valor o LI vale 1, então vai ser 1 vezes todo o termo que vai vir agora, e aí não tem problema. E observem que o meu produto aqui não é produto de número, né? É uma estrela só. Então é porque eu estou trabalhando com vetor. O L é um vetor e tudo que eu vou colocar aqui depois também é um vetor. Então LI que multiplica x int, tá? Menos xj, certo? xj, fecha o parênteses, dividido, tá? Essa aqui é a mesma fórmula do LI que está lá no slide, o xint é o valor que a gente quer inicial, né? Que nesse caso aqui é 32,5. E aqui a gente vai ter no denominador xi, tá? Que se refere ao índice i lá em cima, menos, o xj. Tá? Acho que deixa eu verificar se os parênteses estão certinho, tudo ok. Beleza, vou botar um ponto e vírgula aqui, né? E aqui tem o meu valor do LI calculado. Então, por isso, né, pessoal, que eu coloquei o LI valendo 1, porque eu tenho um produtório aqui, que se eu tivesse um somatório seria 0, tá? E aqui tem um AND, né? Esse AND aqui é relativo ao if, certo? Esse AND agora é relativo ao for e esse AND aqui é relativo ao outro for, tá? Não acabamos, a gente calculou, na verdade, o L, ó. Tu percebe que o L é um vetor. Aqui à direita, ó, o L, à esquerda, desculpa, o L tá aqui os seus valores, né? Pode abrir aqui, não vai dar para abrir. Mas aqui tá o valor do L aqui, ó, gente. Alguns valores de L aqui, tá? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer aquele Y, que é a F de X, né? Então aqui a gente pode chamar do que a gente quiser, na verdade, né? Eu vou chamar de F int, tá? No sentido de que isso vai me dar exatamente o valor que a questão quer, né? Que é basicamente um somatório, né? E aqui a gente pode usar o somatório, a fórmula, ou a função intrínseca somatório do Octave. Então, sum, abre parênteses, vai ser aquele f vetor que a gente definiu lá em cima, vezes, e agora eu vou usar o vezes com ponto, né, porque é elemento por elemento, o L, que também é um vetor, tá? E aqui eu não preciso criar um loop novo, porque é simplesmente o somatório desses produtos aqui, tá? Uma coisa simples de ser feita. Então tá aqui o nosso valor, né? E aí acabou, né? Aqui está o fint, eu chamo esse valor do fint, que é exatamente
a resposta do meu problema. Então, o meu problema pede determinar o calor específico do material a 32,5. Então, está determinado. Tá? O calor específico é 0,99820. Tá? Esse é exatamente o calor específico. Tá, gente? Essa seria a resposta dessa letra A aqui. Vocês percebem que é um valor 0,99820 entre 30 e 35, né? Porque tu tem um crescimento quase que linear aqui, né? Com relação ao... Ah, não, é um decrescimento, né? Um decrescimento quase que linear aqui dos valores do calor específico, tá bom? Agora eu vou mostrar o script para vocês, para a gente fazer a letra B já com o script, tá bom? Então, vamos resolver a letra B aqui, né? Determinar a temperatura para a qual o calor específico é 0,99837. Então, um pouquinho diferente, né? No caso, é o contrário, né? Então, pensando aqui nas nossas variáveis, tá? Eu estou informando um calor específico, eu quero a temperatura. Mas tudo bem, né? Porque a gente está interpolando, isso aqui a gente está criando uma curva que passa exatamente pelos pontos dados. Então, a gente pode pensar em qual é o valor do eixo horizontal, bem como do eixo vertical, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês o script. Então, aqui eu já escrevi o script, tá? A única coisa que eu mudei aqui é a entrada, tá? Eu coloquei algo que seja um pouco mais interativo, né? Um pouco melhor de se trabalhar para a gente ter um script pronto. Mas o loop aqui é tudo igual. A única coisa que agora eu percebi aqui diferente é que tá yint o meu valor final, tá? A gente não e não fint que nem eu tinha botado antigamente, tá? Então antes de rodar isso aqui eu só vou... Bom, eu já coloquei um clear aqui, né? Não coloquei o clear aqui no script. Deixa eu botar aqui então. É até bom botar aqui, né? Deixa eu botar aqui em cima um clear, tá? Um clear para limpar sempre, salvei. E agora eu vou rodar, né? Sempre na primeira rodagem eu tenho essa definição do caminho aqui. E aqui ele já pediu, né? Já rodou o documento Lagrange que eu estou pedindo. E ele pede para escrever o vetor linha x. Só que aqui eu estou fazendo o inverso, né, gente? Vamos pensar ao contrário. No caso da letra B, eu quero determinar a temperatura para a qual o calor específico é 0,99837. Então, o meu x seria o calor específico e a minha temperatura é minha incógnita, algo que eu não sei fazer, tá? Então, na verdade, a linha de baixo aqui seria o meu vetor x e a linha de cima seria o meu vetor y, tá? O que no caso aqui é f, né? Então, vamos colocar aqui o vetor x, tá? Vamos abrir o parênteses, deixa eu já copiar aqui para ficar mais fácil também. Tá, esses valorzinhos aqui. Então tá aqui todos os valores que vão funcionar como x, certo? Agora o vetor f de x, que nesse caso aqui vai ser os pontos lá 20, 25 e tal, que é a temperatura. Então vamos botar aqui. O x do ponto a ser interpolado, nesse caso aqui ó, vai ser exatamente 0,99837. 0,99837, tá? Porque eu estou fazendo o contrário, né? Eu quero descobrir qual é a temperatura. E aí eu rodo. Aí ele já rodou, tá? E eu tenho que chamar o yint, que nesse caso aqui eu chamei de yint diferentemente de antes, que eu botei fint. E nesse caso aqui, pessoal, o yint deu 77.462. Vamos tentar entender o que é isso aqui, tá? Olha só. Isso é temperatura, né? Eu estou determinando a temperatura. Então, a temperatura seria 77 graus. Só que o calor específico que eu estou considerando aqui é 837. É algo que está aqui, né? Entre aqui em cima, entre 25 e 30, a princípio, né? Eu teria que tentar encaixar isso entre 25 e 30. E a temperatura que está dando é 77 graus, né? Graus Celsius. Ou seja, muito maior que os 50 graus que eu tenho aqui. Então, não faz sentido, eu tenho uma extrapolação aqui, o meu resultado deu errado, eu informei demais o meu valor, e exatamente porque, na verdade, a gente não tem da definição da função corretinha, que nem a gente tinha ao contrário, tá? Exatamente porque eu fiz essa inversão dos valores. Mas olha que interessante, tá, gente? Eu posso rodar o mesmo script, tá? O mesmo Lagrange aqui, ó. E ao contrário, ao invés de botar todo esse vetor aqui, ó, eu vou botar só os 3 primeiros pontos, tá? 3 primeiros pontos para y, os 3 primeiros pontos para x, que é, no caso, a temperatura, e ainda vou pegar aqui o ponto que eu quero interpolar, tá? Agora sim, tá? E agora vamos ver o que deu o nosso yint.
27,678. Tá? Agora eu consegui, né? Voltando aqui, ó, então quer dizer que a temperatura obtida é 27 graus. Esse 27 graus está entre aqui onde a gente imaginava que ia estar, né? Entre 25 e 30. Então esse calor específico é obtido através de 27,600, a temperatura é 27,678. O que significa isso? Significa que eu tive menos pontos e obtive um melhor resultado. Tá? Por quê? Porque mais pontos extrapola a delimitação, ou seja, eu não consigo uma curva que passe por todos aqueles pontos e que me dê o valor correto. Tá? Eu extrapolo aquela curva. Mas se eu te dou 3 pontos apenas, eu consigo resolver o problema, tá? Porque aí a curva consegue bater os 3 pontos e eu consigo obter exatamente a temperatura desejada. Então isso é uma coisa que tem como acontecer. Então é muito importante a gente olhar os dados da tabela e ver se o nosso resultado faz algum sentido, né? Se tem sentido prático, né? Resolve o problema. Tá bom, gente? Então muito cuidado com isso, né? O algoritmo é bem simples, a script é bem simples, mas vamos no resultado fazer as coisas corretas, né? Calcular as coisas corretas. Tá bom? A gente vai resolver o outro exemplo, né? A aplicaçãozinha que a gente tem aqui. Tá? Então, eu vou fazer só a letra A e eu vou deixar a letra B para vocês resolverem, tá? É muito parecido com o que a gente acabou de fazer, né? Também é uma aplicação muito parecida, tá? Então, suponha que a resistência mecânica de um certo fio de metal R varia com o diâmetro D deste fio, tá? Esse diâmetro dado em milímetros e essa resistência em newtons. Foram medidas as resistências de 5 fios de diversos diâmetros, conforme a tabela abaixo. Então está aqui a nossa tabela, tá? Eu quero estimar a resistência de um fio de diâmetro 2,5 milímetros. Então 2,5 é algo entre 2,2 e 3, nesse caso aqui, tá? Então o D é o nosso X, o R é o nosso Y, ou a nossa F. Então a gente precisa só colocar esses dados no nosso script, tá? Então vamos chamar aqui o Lagrange, tá? É o script que a gente já conhece. Vamos entrar com os dados iniciais. Então nesse caso aqui o meu diâmetro é o meu X. Então vou botar os valores do diâmetro aqui. Agora o F, né? Agora são os valores da resistência ali. Então aqui está o nosso vetor, resistência, e o X do ponto de ser interpolado. Então eu quero estimar a resistência, um fio de diâmetro 2,5 milímetros. Então vou vir aqui com 2,5, que é o X que eu quero obter. Tá? E aí eu só chamo YInt, e eu vou ver qual é o resultado do meu problema, que é 4,0164. Então seria 4,1064 newton. Tá? Só que o que acontece, pessoal? De novo, vamos tentar olhar se esse resultado faz sentido. Vamos pegar o 4,0164 newton e olhar para a tabela. Percebam que a resistência ela aumenta à medida que o diâmetro também aumenta. Então, diâmetro de 1,5 milímetros, resistência é 1,75 newton, aumentou para 2 o diâmetro, 2 milímetros, a resistência foi para 2 newton também. Tu aumenta o teu diâmetro, tu também está aumentando bastante, não linearmente, tá? Mas está aumentando a resistência. Então é de se esperar que um diâmetro de 2,5 tenha uma resistência que seja próxima, ou pelo menos entre os valores do diâmetro 2,2 e 3, né? Que é onde eu tenho 2,5. Então teria que ser uma resistência entre 3 e 3,3. Então, o valor, né, percebam que esse valor obtido, 4,064 aqui, para a resistência, ela não fica de acordo com os outros resultados apresentados na nossa tabela, tá? Então, o que eu faço para corrigir isso, né, gente? Vamos lá, vamos tentar diminuir a quantidade de pontos, porque eu estou extrapolando esses valores. Então, vamos tirar um ponto só. Um pontinho só. Então, vamos pegar a f de x também, vamos tirar só um ponto. E aí, a gente ainda está com 2,5 dentro dos pontos a serem interpolados, tá? Então, o nosso valor agora é 4,35, tá? Mesmo problema, não consegui obter algo próximo do que eu queria. Então vamos lá, vamos diminuir mais um pontinho, certo? Sempre tentando diminuir os pontos que eu tenho, né, gente? Essa é a ideia. Opa,
E aqui deu muito errado. Claro, né, gente? O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu peguei o meu ponto 1.5, 2.2 e extrapolei. Aliás, desculpa, o 2.5 está fora, né? Então tá totalmente extrapolado, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar tirar outros pontos. Então, ao invés de, como eu quero, né, o 2.5, então eu vou pegar aqui, ó, entre o 2, né, agora o meu x, então vamos chamar, vamos chamar a Lagrange de novo, tirar os últimos, vamos tirar o primeiro, 1.5 lá. Então, nosso vetor é começando em 2 agora, na f de x vai começar em 2 também. Ctrl C, chamar aqui, ok. Agora eu quero o 2.5, e aqui quanto é que vai dar o nosso valor do y? 3.5712, tá? E agora a gente pode pensar em voltar na tabela e ver se isso faz sentido, né? Então a gente esqueceu esses dois primeiros termos aqui da tabela, esse e esse, entrou com os 4 últimos pontos. E o meu valor de resistência foi quanto? Foi 3.5712, tá? Então olha só, 3.5712 é algo dentro, ou pelo menos mais próximo da resistência que a gente pode obter, certo? Mesmo eu pedindo aqui um diâmetro de 2.5, né, que teria que ter essa resistência, essa resistência, né, um pouco menor que 3.3, bom, 3.5 já é algo que eu consigo aceitar um pouco melhor, né? Pelo menos existe um certo erro ali que eu posso aceitar para esse valor. E a ideia aqui, pessoal, é vocês irem misturando esses pontos, tira um, eu posso fazer assim, ó, posso começar no 1.5, 2, tirar o 2.2 e o 3 e o 3.8, por exemplo, e ir trabalhando os vetores dessa maneira para tentar obter um valor menor. Agora, de fato, esse valor que a gente obteve aqui, ele extrapola um pouquinho ali o valor esperado, né? Então não é bem correto, mas pelo menos já está um pouco mais dentro da realidade, tá? Não é muito maior que nem os outros que a gente obteve ali, tá? Então a gente vai testando, tá? Mesma coisa com o contrário, né? Na letra B aqui, estimar o diâmetro considerando a resistência, pode acontecer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa nesse exemplo aqui. Vocês podem tentar podem tentar aqui modificar isso aqui, tentar obter um valor um pouco melhor, tá? Então essa parte eu vou deixar como exemplo, continuação do exemplo para vocês, mas o nosso script aqui tá aqui, né? Esse aqui é o nosso querido polinômio interpolador de Lagrange escrito em octavo, tá? O algoritmo é bem simples, a gente só tem que criar o loop dos somatórios, tá bom, gente? A gente pode resolver todos os exemplos necessários que a gente tem sobre interpolação polinomial, tá bom? Então, pela aula prática de hoje, a gente vai terminando por aqui, certo? Terminem esse exercício aqui da resistência, testem mais algumas possibilidades, tá, gente? E resolvam todos os exercícios que tem na lista de exercício, bem como os exercícios que estão lá no Moodle, tá? Tentem fazer, escrevam o script de vocês, modifiquem da maneira que vocês achem melhor. E é isso aí, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.